O que está precisando ser revolucionado na tua vida? Eu sou a Vitória Jardim, astróloga profissional, e hoje a gente vai falar sobre o ingresso de Urano em Gêmeos, que acontece agora no dia 7 de julho de 2025, e ele vai ficar ali por mais ou menos uns 7 anos. Então vamos junto entender como é que isso pode impactar na tua vida? Vamos começar falando dos significados de Urano, passar para o que Urano em Gêmeos representa, e aí a gente vai olhar para os trânsitos sobre o teu mapa natal. Lembra que trânsitos sobre o mapa natal falam de um período. Principalmente quando a gente está pensando em planetas geracionais, a gente está falando de uma tendência mais sutil, né? Qualquer ponto do teu mapa que é ativado por um trânsito, principalmente de planetas lentos ali, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, ele fala sobre uma tendência maior de algo que vai se desenvolver ao longo dos anos e que pode ter alguns estopins. Então, os estopins vão ser sempre quando a gente tem o planeta transitante, no nosso caso de análise Urano, fazendo algum aspecto com um ponto do teu mapa natal. Vamos pensar que os aspectos mais importantes são as conjunções. Então, digamos que tu, como eu, tenha ascendente em Gêmeos. O ápice desse trânsito astrológico e o que ele pode representar de inovação, mudança, rompimento, vai ser quando Urano estiver no exato grau do teu ascendente em Gêmeos, porque isso representa uma conjunção, tá bom? De novo, eu vou te orientar a estar com o teu mapa natal em mãos, para a gente já conseguir fazer essa análise juntos, né? E o site que eu sugiro e gosto muito para fazer análise de trânsitos astrológicos é o Astro-Seek, porque ele tem muitas informações organizadas, é didático, mas eu sugiro que tu mantenha ele em inglês, porque quando tu troca esse site para o português, ele perde muitas ferramentas. Sem mais delongas, vamos entender quem é Urano? Primeiro, esse podcast vai ser gravado a ótica de quem? Da astrologia moderna, porque Urano é um planeta que a gente chama de geracional ou transpessoal. Então, ele não é aplicado para a técnica tradicional. E outro adendo é que, por ele ser um planeta mais distante, ele costuma marcar questões coletivas, tá? Claro que ele vai ter como se fosse um pano de fundo, uma importância na tua vida. Em alguns mapas ele vai ter mais importância, em outros vai ter menos. Mas pensa que enquanto um planeta geracional, ele marca uma questão muito mais coletiva. Inclusive, Urano, Netuno e Plutão, na minha leitura de mapa natal, são planetas que às vezes eu nem faço a leitura deles, a interpretação. Porque vai sempre depender da posição que ele está no teu mapa para dizer se ele tem importância maior ou menor. E se ele tem menor importância, eu não vou abrir mão do meu tempo de atendimento para falar de algo que, né, não tem tanta relevância para ti. Vamos começar pela ótica mais subjetiva, né? O que Urano representa no nosso mapa e, consequentemente, que tipo de ação ele representa para a nossa vida quando encontra o nosso mapa em algum ponto. Urano é a inovação, representa a liberdade, a autonomia, ruptura, desconstrução, ele é imprevisível, representa tudo aquilo que tem um ponto de mais originalidade, né? Então ele fala sobre aquele lugar da nossa vida, dependendo de onde ele está colocado no mapa, que a gente precisa ser autêntico. E pela leitura moderna, a gente considera Urano a oitava superior de Mercúrio. Se Mercúrio fala da mente, do pensamento, das ideias trocadas, assim, desse fluxo de informação, Urano é uma potenciação dessa promessa de Mercúrio. Por isso que ele representa muito os nossos insights, as nossas ideias doidas, a nossa conexão com o futuro. E por que eu trago esse conhecimento aqui para vocês? Porque Urano, ele ingressa no domicílio de Mercúrio, né? Gêmeos é o signo que Mercúrio é dono. Então é sim uma combinação muito potente para o planeta Urano estar. Só que quando a gente tem uma potência do planeta, e eu falei sobre isso no Júpiter em Câncer, se tu não ouviu, esse é o podcast anterior a esse, essa potência também pode ser para um lado mais complexo, mais desafiador, né? Então esse Urano tem um ponto que representa instabilidade, rebeldia, mudanças abruptas, né? Plot twist na nossa vida. E, em modo geral, é isso que subjetivamente Urano pode representar. Mas, objetivamente, ele é um planeta identificado com as descobertas, as revoluções, o avanço da tecnologia, pode representar a evolução científica. E até aqui
poderia ser indicativo de, sei lá, mudanças climáticas, se bem que o aspecto clima e tempo, eu acho que até estava mais conectado com Urano em Touro, né? Porque Touro é um signo de terra, de aspectos materiais. Aqui eu acho que está mais fortalecida a questão da tecnologia, da comunicação, mas eu não vou avançar muito nisso aqui, porque assim que eu for falar de Urano em Gêmeos, eu vou aprofundar mais isso, tá bom? Vamos pensar agora no nosso segundo ponto de análise, que é o ingresso de Urano em Gêmeos. Até então eu só estava te explicando o que que Urano representa no mapa, o que que Urano representa nos trânsitos e assim por diante. Urano, que é esse planeta inovador, no domicílio de Mercúrio, ou seja, ingressando em Gêmeos, ele traz uma questão da inventividade, das reformas, do uso da lógica, fortalece muito questões intelectuais, a inventividade, né, novidade, o fluxo das informações consegue ficar ainda mais rápido. Sim, meus amigos, se é que é possível, a gente já tem questões no mundo, assim, com uma evolução muito rápida, quando a gente conseguiu desenvolver a inteligência artificial, né, até a questão de computação quântica. Mais para frente eu vou trazer tendências que eu identifico que possam ter a ver com Urano em Gêmeos, principalmente nesse plano coletivo, né? Ao mesmo tempo, Gêmeos é um signo de ar, então Urano, que é elétrico, que representa esse movimento, e é um movimento muito inquieto, ele pode falar do nervosismo, da ansiedade, da inquietude. Então, quem tem, por exemplo, um Urano muito forte no mapa, conjunto do ascendente, né, nos ângulos assim, conjunto do ascendente, conjunto meio do céu, quem tem um Urano meio próximo do Sol, pode ser que esse movimento de ingresso em Gêmeos pode deixar a pessoa ainda mais elétrica, né? Eu fiz uma pesquisa aqui no livro da Cláudia Lisboa, que é uma ótima astróloga, principalmente contemporânea, e ela colocou marcos históricos para a última vez que Urano esteve em Gêmeos. Aí ela colocou que em 1942 foi a primeira reação em cadeia supervisionada por um físico italiano, Enrico Fermi, que fala sobre a energia nuclear, né? Então essa quebra, esses avanços assim que a gente teve no passado, e eu acho que aqui a gente já viu um pouco com a inteligência artificial, eu acho que isso vai crescer ainda mais e muito mais rápido. E eu, como uma pessoa que tem uma formação em direito, né, advoguei por alguns anos, me preocupa um pouco a falta de regulamentação, porque a tendência é de as coisas se desenvolverem tão rápido que a gente perca um pouco o controle a respeito disso, né? Então, todas essas tecnologias que não são visíveis. Quando Urano estava em Touro, ele estava mexendo no aspecto material. Por isso que eu falei da questão climática, terremotos, lugares tipo Rio Grande do Sul não nem fazia tanto frio quanto está fazendo agora, né? Não fazia tanto calor quanto está fazendo no verão. Então, essas mudanças mais a nível material tem a ver quando Urano está num planeta, num signo de terra. Agora, quando ele entra para um signo de ar, o ar é um elemento que é diretamente associado às questões da mente, do pensamento, dos deslocamentos, né? Então aqui eu acho que a gente pode pensar em grandes avanços na questão da computação quântica, na inteligência artificial, né? Todas essas inovações a nível de tecnologia ficam extremamente fortalecidas. Outros dois marcos que a Cláudia Lisboa colocou no período que Urano esteve em Gêmeos, que foi de 41 até 49, mais ou menos, foi a fundação da ONU e o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante, né? A gente também está num período de guerras no mundo e coincide com um Saturno em Áries, que eu acho que dá uma piorada no panorama, mas esse Urano em Gêmeos pode trazer o diálogo, né? A visão mais plural, o entendimento, porque o Gêmeos é representado pelo número 2, então ele, não tanto quanto Libra, a gente está habituado a falar, né, da balança do equilíbrio, mas Gêmeos tem sim uma característica assim mediadora também, de abrir para o diálogo, então acho que pode ser um aspecto positivo de a gente pensar, de um redesenho nessas disputas geopolíticas que a gente está vendo pelo mundo. Isso foi uma ênfase muito mais no plano
coletivo, assim, né, que eu trouxe com esses marcos históricos. Então, de evolução da inteligência artificial, já que Urano é a oitava superior de Mercúrio, Mercúrio é o pensamento, as ideias, a inteligência mesmo, né? A gente poderia pensar até em inovações pedagógicas no âmbito do ensino, porque Mercúrio está ligado a esses processos, né? Então, mudar a forma do ensino, a inserção de novas tecnologias, né? A gente teve aqui há pouco tempo aquele marco legal de tirar os telefones das escolas, né? E eu, coincidentemente, como curso psicologia, estava fazendo um estágio numa escola e isso gerou muita insatisfação com os alunos. Então, eu acho que ainda vai ser repensada essa característica da tecnologia e do apoio que ela pode dar nos processos pedagógicos, né? Métodos de educação não tão tradicionais. E aí a gente pode pensar até em áreas que são muito conectadas ao signo de Gêmeos e que elas poderiam ter inovações, como a logística, o transporte, a indústria aeromobilística, os aviões, né? Outro ponto coletivo que eu penso aqui, que tem muita movimentação com esse Urano em Gêmeos, são as redes sociais. Então, a forma como a gente troca informação, os meios de comunicação, como a mídia, né, TV, jornal, essas coisas, também vão ter que passar por alguma readequação com esse ingresso de Urano em Gêmeos. Mas então a gente já olhou quem é Urano, né, o que ele representa, o que o ingresso em Gêmeos pode sim, representar para a gente internamente, mas agora a gente também vai olhar para onde que tu tem Gêmeos no teu mapa, porque é essa área que tu tem Gêmeos que Urano vai estar passando em cima daquela casa astrológica. E aí uma área que naturalmente já representaria no teu mapa a necessidade de adaptação, movimento, que tu é curiosa, porque tem Gêmeos ali, vai ganhar a necessidade de implementar mudança, pensar fora da caixa, sabe? Inquietação a respeito daquilo. Então, comecemos pela casa um e para aqueles que, assim como eu, têm a casa um ou o ascendente em Gêmeos, né? Então, quando Urano passa pelo ascendente, ele pede para ti te reinventar, né? Então, a presença, o corpo, a identidade, a pessoa vem com uma pegada mais de liberdade, né? Então, pode indicar a ruptura com uma forma antiga de se apresentar, de falar, e aí pode ser esteticamente, a pessoa vai lá, raspa a cabeça, um negócio assim, mas também pode ser no comportamento, nas escolhas de vida, porque é isso, casa um é o que abre o nosso mapa, né? A nossa postura, é para onde a gente está se direcionando. Então, ela que vai ter um impacto quando, Vitória? Principalmente quando esse Urano encontra o grau do teu ascendente. Isso vocês também conseguem encontrar no AstroSeek, tá bom? Só cuida com aquele aspecto de Urano que eu falei, que ele é meio radical, meio rebelde, a pessoa pode ficar meio reativa. Então pensa como que tu pode ser mais autêntico, livre, independente, mas não como um campo minado, né? Como uma resposta ao exterior, tá? Quem tem Gêmeos na casa 2 Urano passando ali dá uma movimentada na questão material, né? Ele dá uma chacoalhada no campo da estabilidade financeira. E aí o que parecia certo pode deixar de fazer sentido. Então pode ter uma mudança súbita nos ganhos ou perdas. E aí isso sempre vai depender também de o que Urano representa no teu mapa natal. Depois a gente vai falar sobre isso na próxima parte desse podcast, tá? Mas ele representa essa chacoalhada, essa movimentada na questão financeira. Pode ser um aspecto mais subjetivo, de valores, né? O que é importante para ti e tal. Mas também pode ser um chamado para ganhar dinheiro de forma diferente, não convencional, né? Aqui a gente tem que abrir a mente, usar o nosso potencial criativo. Essa é uma combinação, Urano e Gêmeos, super inventiva, então de ideias fora da caixa. Nossa, nunca pensei que dava para ganhar dinheiro com tal coisa. Pois então, se tu tem esse Urano passando na tua 2, ou seja, casa 2 em Gêmeos, pode ser a hora de tirar o coelho da cartola e criar uma nova forma de ganhar dinheiro aqui, tá bom? Se tu tem Gêmeos na casa 3, que representa comunicação, cotidiano, essa conexão que a gente tem com um ambiente mais próximo, pode ser uma virada mental, assim, pode representar uma libertação, uma inovação, um modo de pensar diferente, uma mudança de rotina, pode ter alguma quebra, alguma ou reconfiguração, assim, como tu te relaciona com quem? Quem são as pessoas representadas pela casa 3?
Irmãos, primos, tios, vizinhos, então essas pessoas que a gente convive no cotidiano e no dia a dia, né. A casa 4, sempre que a gente tem um trânsito por casas angulares, que são a casa 1, 4, 7 e 10, costumam ser trânsitos importantes, né, porque as casas angulares elas são mais aparentes, visíveis, ativas na nossa vida. Então aqui a gente já tem uma casa que é importante, que representa a família, o lar, as bases emocionais, pode trazer mudança de questões domésticas, de família, mudança de casa, rupturas, com questões do passado, né, discussões, pode ser. Pode trazer revelações sobre a sua origem, a infância, né. Eu já atendi vários clientes que, por exemplo, são adotados, então poderia ser esse Urano na casa 4 trazer informações sobre essa família do passado, né. E como um planeta que representa a libertação, pode ser um chamado de, né, que amarras que estão te prendendo aí, o que que tu tem que deixar para trás, o que que tu precisa movimentar na tua vida para te sentir mais autêntico, tá. A casa 5 representa o prazer, o amor, a diversão, os filhos, né. E aí pode ser um tempo de redescoberta no prazer, reconexão com as coisas que tu gosta, fazer alguma coisa, sei lá, muito fora da caixa, inventar um hobby que tu nunca pensou que tu ia ter, e, né, e principalmente interagir com mais pessoas. Gêmeos é um signo de contato, né, então trazer essas questões mais de conexão com o outro, pode representar alguma mudança drástica em um relacionamento. Lembrando que na casa 5 a gente está falando do namoro, dessas relações mais iniciais, de certa forma, aqui. Para quem tem filhos, se eu estou falando que na casa dos filhos passa um planeta que pode representar rebeldia, às vezes pode indicar um ponto mais desafiador na relação com esses filhos, mas ao mesmo tempo um chamado para desenvolver novas formas, né, de relacionar-se com eles. Na casa 6, que a gente tem o trabalho, os deveres, a saúde, né, esse Urano pode quebrar rotinas, assim, pode dar alguma mudança, pode fazer com que tu tenha que refletir sobre os teus hábitos, sobre aquilo que tu faz cotidianamente. Poderia ser um indicativo de mudança no trabalho? Poderia. Mudança na tua, sei lá, chefia, no teu grupo de trabalho, de certa forma. Principalmente se tu tiver planetas ali, porque o mero trânsito do planeta sobre a tua casa normalmente não representa nada de importante, tá? Quando a gente vai olhar para trânsitos, os pontos principais, assim, mais críticos de, isso daqui pode ser um indicativo de mudança, é ele tá fazendo conjunção com algum planeta ali, ele tá fazendo oposição, então, por exemplo, se tu tem planetas em Gêmeos, se tu tem planetas em Sagitário, esse Urano vai estar movimentando um pouco esses planetas. Depois a gente tem quadraturas, trígonos, sextos, mas eles são um pouco mais sutis. Então, o simples trânsito por ali só pode ser um chamado de meter Urano no dia a dia, né? Mudanças radicais de hábitos, de trabalho, de relação com pessoas subordinadas, com os teus empregados, por exemplo, e coisas assim, tá bom? Agora, se tu tem a casa 7 em Gêmeos, quer dizer que Urano vai mexer nesse aspecto de casamentos, parcerias, sociedade, então ele dá uma balançada nas relações. Pode indicar um término? Pode, mas a gente não pode afirmar isso só pelo trânsito de Urano, tá? Inclusive, nada pode ser afirmado só pelo que eu tô falando nesse podcast. Aqui eu tô trazendo um norte, porque a ideia é que vocês agreguem a interpretação de vocês, isso que eu tô falando aqui, e não escrevam em pedra: "Nossa, a astróloga falou isso vai acontecer". Não, mas são nortes para ajudar vocês a trazer uma tendência para a vida de vocês. Afinal, é um trânsito que eu falei que dura uns 7 anos, né. Sempre que a gente está falando de trânsitos, ele é uma das últimas camadas da interpretação de preditivos. A gente vai olhar para progressão, profecção, firdárias, revolução solar. Tem várias técnicas que a gente vai lendo como se fosse em cascata. Mas se o Urano, se por exemplo, tu tiver um monte de indicativos pelas outras técnicas, que tu tem uma ativação de casa 7, bom, esse Urano tá falando assim, precisamos revolucionar os nossos relacionamentos, né? Pode ser que precisa ter alguma mudança, tanto no teu casamento, quanto, por exemplo, se tu tem uma sociedade, né, com os teus colegas, teus sócios, algo assim. Pode ser um momento que tu te atrai por pessoas mais excêntricas, né, livres, fora do padrão, que dão uma chacoalhada na tua vida, dão uma grande mudança, né.
As parcerias agora vão exigir mais autenticidade, sabe? Não vão ficar muito presas a rótulos para quem tem esse Urano passando pela 7. Na casa 8, a gente tem uma casa de crises, de transformações, de perda. Então, o Urano aqui, ele força a pessoa a passar por uns processos de libertação emocional. E é legal que esse Urano, como oitava superior de Mercúrio, nossa, eu acho que eu vou falar 250 vezes Urano nesse podcast, me desculpa, mas é necessário. Ele traz a clareza, um insight. As lições que a casa 8 pode nos ensinar, elas são introjetadas de forma muito bonita, com um Urano que entende o propósito, né? Entende o que de maior tem acontecendo por detrás, né? Pode ter aquele desejo de romper com vínculos que te gerem dependência, né. Na casa 8 a gente tem como uma casa derivada da casa 7 é a 2 da 7. Então são os valores do outro, então eu estou movimentando e revolucionando a minha relação com os valores do outro, tá. Então pode ter um momento bom para rompimento com vínculos tóxicos, para terapias que façam tu te libertar, sei lá, tipo, um divórcio energético, coisas assim, né. Se tu sente que precisa disso e Urano vai passar na tua casa 8, pode ser um momento legal para ti investir um pouco mais nisso. A casa 9, que fala sobre o nosso crescimento, a nossa evolução, fala da fé, da religião, né, o nosso contato com aquilo que nos faz evoluir, esse Urano pode quebrar algumas certezas, porque na casa 9, pela tradicional, eu falei, a gente só vai trabalhar astrologia moderna aqui, mas só a título de curiosidade, a casa 9 é a casa de Deus, então ele fala de questões mais inquestionáveis, né? Questões inquestionáveis fica esquisito, mas fala de algo que é uma certeza, e Urano ali rompe com essa certeza. Pode ser uma revisão de verdades absolutas, de crenças que tu tem, e às vezes, né, pode ser uma abertura para experiências transformadoras, porque é um Urano para aquele, putz, aquele intercâmbio que tu quer fazer pelo sudoeste asiático, um negócio super diferente, pode ser um momento legal para te fazer isso. Afinal, o Urano em Gêmeos, ele é muito legal para viagens, para deslocamento, mas sempre que a gente está falando de Urano, a gente está falando de um potencial e do inesperado. Então, algum jogo de cintura em qualquer casa que esse Urano esteja passando, ele tá falando para te dar uma trabalhada nesse jogo de cintura. E agora, quando a gente tem Gêmeos na 10, significa que Urano está ativando a casa da carreira, da vida pública, da nossa reputação, e pode representar uma virada profissional. Vê se tu tem planetas na tua casa 10 que trazem esse tipo de indicativo, tipo uma lua, a lua fala de mudanças, um Plutão na casa 10 poderia falar num término, numa finalização, ou o próprio Urano, né? Se a pessoa já tem um Urano na 10, ele já é outro indicativo de mudanças. E aí, quando ele transita por aí, pode falar sobre mudança de carreira, um reposicionar-se profissionalmente. Aqui, a casa 10 ela também vai falar um pouco da relação com os superiores, os chefes, né? Esse Urano, ele é bem insubordinado, então vamos com calma. Se tiver algum conflito, algum atrito com uma chefia, um superior, né? Com relação à casa 11, ou seja, quem tem Gêmeos na 11, Urano passando ali, ele vai ser um indicativo de mudanças, inovações com relação aos grupos, às amizades. Pode falar sobre rompimento, tipo, sabe aquelas pessoas que nem fazem muita diferença, que nem sei porque ainda estão na tua vida? Aí Urano pode dar uma limpada nisso. Só que ele também pode ser uma abertura para novas formas de interagir com o outro, né? E Urano é um planeta que está associado, como eu disse, à autenticidade, à inovação. Então aqui a gente tem que meio que equilibrar a questão da individualidade, o meu querer com o querer do meu grupo, né? E por último, aquela casa que não é molezinha, que é a casa 12, Urano passando por uma casa que, para a astrologia moderna, está muito associada a um inconsciente, né? Aquele trabalho mais de bastidores, aquilo que não é visto, pode estar ligado a processos mais kármicos. Então, esse Urano atua meio que nos bastidores do ser. Um processo pode estar gerando um processo de libertação.
Ele é um planeta que agita um pouco as coisas, né, então pode às vezes trazer instabilidade, insônia, sonhos intensos, assim, eu sempre quando tenho ativação de 12 falo para a pessoa ficar atenta para esse aspecto de saúde mental, porque ele pode ser mais doloroso passar, mas por outro lado ele tem um despertar, né, já que a gente está falando de um planeta que inova, num signo que ganha consciência dentro da 12, que pode falar de padrões de repetições, né, então pode ser um processo importante de libertação. Superamos olhar a casa que tu tinha Gêmeos. Por que a gente começou falando da casa que tu tem Gêmeos? Porque é nessa casa que tu tá ganhando o ciricutico de Urano, que tu tá falando: "Opa, vamos movimentar, vamos se preparar para as oscilações e instabilidades". Só que a gente também pode ir para uma segunda camada de interpretação, que é olhar a casa em que tu tem Urano no mapa natal, porque é essa casa que tu vai receber um impulso geminiano. Então, se por um lado Urano em Gêmeos transforma a área do mapa onde que tu tem Gêmeos, por outro, ele também a casa que tu tem Urano ganha aquela energia geminiana, que é aquele signo de ar mutável, regido por Mercúrio, que está associado ao intelecto, à comunicação, à versatilidade, né? A mutabilidade num signo traz esse aspecto curioso de experimentação, mas ao mesmo tempo de dispersão, né? De conexões rápidas, de soluções criativas, como eu tinha falado antes. Então, tendo isso em vista, a gente vai pensar quem tem Urano na casa um. Eu já tinha falado que esse Urano, principalmente esse conjunto do ascendente, ele é muito importante, tá? Se tu tem, então, Urano, principalmente ele conjunto do ascendente, a forma de se afirmar, né, ter Urano na casa 1, naturalmente, faz com que a pessoa se afirme de forma autônoma, né, uma pessoa que quer ser diferente, pode ser meio desafiadora de normas, não gosta muito de baixar a cabeça. E aí, quando Urano ingressa no signo de Gêmeos, a gente tem mais fluidez, né, dá uma bridinha maior na mente, pode fazer, com que tu tenha vontade de mudar de estilo, traz uma expressão mais irreverente, porque Gêmeos tem uma conexão com o humor, né, então ele vai fazer com que tu experimente novas versões de ti mesma, né, com menos rigidez e até te abre mais para começar coisas, porque a casa 1 fala desse começo e Gêmeos é o número 2, então é a pluralidade. Agora, se tu tem Urano no teu mapa natal dentro da casa 2, tem uma valorização da independência através dos recursos financeiros, né? Então, uma pessoa que está buscando sua autonomia material, pode ter formas criativas de ganho financeiro, não gosta muito que mandem, que coordenem a forma como ela gasta o seu dinheiro. E aí, no trânsito de Gêmeos, a gente pode trazer uma questão mais de instabilidade, de oscilação, mas de oportunidade através daquele aspecto de invenção que eu falei, sabe. Então Gêmeos pode trazer para ti, nesse Urano, ganho com questões, de transportes, logística, comércio, negociações, atividades que estão associadas a Gêmeos e a Mercúrio também, podem ser legais para quem tem um Urano na casa 2. Quem tem Urano na casa 3 já tem uma mente que não desliga, né, uma mente rápida, não linear, cheia de ideias. Então o trânsito por Gêmeos é extremamente estimulante, então vamos cuidar com a o excesso de informação. Vai ser uma pessoa que vai dar uma desfocada aí, se não prestar atenção, porque é uma combinação de muito estímulo mental. Então essa mente, ela fica ainda mais rápida, e aí pode dar vontade de aprender uma coisa nova, pode estar mais inquieto no cotidiano, no dia a dia, né, é um trânsito que pode ser muito positivo para aprender coisas, só que ao mesmo tempo cuidado com essa dispersão, cuidado para não ser que nenhuma aba do navegador que tu deixa eu tenho às vezes passo de 100 abas do navegador abertas simultaneamente, então cuidado para não ser essa pessoa. Agora quem tem Urano na casa 4 pode ter tido uma experiência familiar de instabilidades, de mudanças, né.
Pode ser alguém que não baixa muito a cabeça para hierarquia, né, que precisa de um pouco mais de liberdade no seu espaço íntimo, ajeitar a casa do jeito que quer, criar a sua própria, né, a sua família de uma maneira menos tradicional. E aí, o trânsito por Gêmeos pode trazer um chamado para o diálogo, pode ser que é uma pessoa que foi mais confrontativa, de pouca conversa, pode ter um chamado para conversar mais sobre esses assuntos, né, Gêmeos é sim um signo de conversa, de trocas. Lembrando que signo mutável, então pode ser uma mudança de casa, uma redecoração, uma mudança de país, tá bom? Na casa 4 a gente não tá falando só no aspecto material, casa, lar, casa, apartamento, essas coisas assim. Eu também tô falando de nação. Então poderia ser sim, se tu, por exemplo, tem um Urano na casa 4 e tá querendo mudar de país ou de estado também, se tu mora no Brasil, tá pensando em mudar de estado, também poderia ser uma coisa bem positiva ao longo desses 7 anos. Quando, Vitória? Bom, aí a gente pode procurar quando tem a ativação de algum planeta que tenha na tua casa 4, a ativação do regente da tua casa 4, né? Sempre isso, como eu falei no começo desse podcast. O estopim, ele vem quando a gente tem um aspecto do planeta transitante, que no nosso caso é Urano, com algum planeta ou ponto do mapa natal. Agora voltando para Urano em cada casa do mapa, quem tem Urano na casa 5 é super criativa, né, então é uma criatividade mais livre, mais provocadora, fora dos moldes, gosta de ser original. No campo dos relacionamentos, pode ter mais mudanças, né, onde a gente tem Urano, a gente não tá muito querendo ser convencional, então pode representar muitos namoros ou se atrair por pessoas mais diferentes, pouco convencionais. E aí, quando a gente vai para o trânsito por Gêmeos, a experiência de casa 5 ganha um contorno geminiano de experimentação, né? Porque ele fala da pluralidade, pode falar desse aspecto criativo mais expresso pela escrita, pela fala, pelos processos mentais, né? Então, projetos digitais, sei lá, projetos de ensino. No campo dos relacionamentos, ele representa essas relações com mais leveza, né? Gêmeos, ele é um signo de ar. Então, quando a gente pensa no ar, a gente pensa numa coisa fluida. Então, pode falar de se relacionar com uma pessoa leve, livre, algo assim. Quem tem Urano na 6, às vezes não vai gostar muito de rotinas engessadas, fechadas. Claro que isso sempre vai depender do signo em que Urano tá, sim, mas o pano de fundo, que é a casa em que o planeta está atuando, traz essa falta de convencionalidade no trabalho, nos hábitos, no cotidiano, né? Pode ser uma pessoa que muda bastante de emprego e poderia ser um indicativo de mudança de emprego, né? Porque a gente precisa que tu esteja num lugar que te dê essa liberdade. Talvez uma pessoa que não trabalhe com horários muito fechados, bater ponto, não, uma rotina mais fluida para esse trabalho, né? Que quer mais experimentação, uma coisa mais plural no dia a dia, novos métodos. E até no campo da saúde, que a Casa 6 fala de saúde, a gente tem que ter atenção para a saúde mental, porque a gente está com um trânsito que mexe muito com as ideias e o pensamento. Então, atenção para o que antes eu já tinha falado, que são esses processos de dispersão pelo excesso de informação. E óbvio que pode gerar ansiedade. Agora, quem tem Urano na casa 7 vai não querer relações muito convencionais. E aqui a gente não tá falando só do namoro, né? A gente tá falando de relações com independência, relações que respeitem cada um o seu espaço. Às vezes podem ser pessoas que não querem morar juntas, ou se moram juntas, não querem dormir juntas, tem 2 quartos, né? Porque tem essa vontade de manter a sua independência, ainda que esteja em um compartilhamento de vida. Pode ser que esse trânsito de Gêmeos vai fazer com que tenha alguma mudança no campo das formas de se relacionar. Gêmeos é a comunicação, então a gente vai ter que conversar, tá? Sempre que a gente tá com o Urano ativando a nossa casa, seja por estar passando em cima, seja por a gente ter Urano natal naquela casa, ele tá podendo gerar
uma falta de entendimento, porque Urano carrega uma ansiedade, uma pressa, uma urgência, uma eletricidade naquilo. Então as pessoas que estão vivendo aquele relacionamento podem estar mais com mais urgência, né, e por isso a gente chama para a energia geminiana, que é uma energia de diálogo, de uso da razão, né, não vamos ser passional, então vamos de repente revisar os acordos, os ajustes da nossa relação. E eu lembro que casa 7, casa angular, então tem sim uma importância maior esse trânsito de Urano. Se tu tem Urano na casa 8, qualquer ativação de casa 8, qualquer planeta, a pessoa já tem mais profundidade nas suas experiências, porque a casa 8 ela fala de transformações, então eu gosto de dizer que as ativações de casa 8 faz com que a nossa vida fique tipo uma série, que aí a gente tem um encerramento de uma temporada e começa outra, né, com novas demandas, é isso que é ter uma casa 8 ativada, né, com planetas ali. Então, esse Urano pode estar trazendo uma compreensão, uma transformação a nível do psíquico, a nível do mental, conseguir nomear, falar aquilo que está sentindo, entender. Ah, e outra coisa, né, Gêmeos aprende, então pode ser um interesse por essas questões mais de ocultismo, de psicologia, de coisas que não são muito tangíveis. Quem tem Urano na 9 vai ter uma pegada visionária, livre, não ortodoxa, né, não vai ser muito confortável de seguir dogmas, assim. E quando tem a mudança de signo para Gêmeos, é possível que a pessoa passe por alguma mudança, né, no seu campo de visão, de crenças, de entendimento. A casa 9 é uma casa do exterior, então também poderia ser um indicativo de viagens, de movimentação, até de, se tu tá cursando faculdade, né, até de novidades no campo acadêmico, porque a casa 9 também representa o campo acadêmico aqui. Quando a gente pensa de um Urano na 10, pode ser um indicativo de uma pessoa que tem uma mudança de carreira, mas também pode ser uma pessoa excêntrica, original, cheia de ideias, né? Pode ser alguém que trabalha com inovação por ter um Urano na casa 10. O Urano ele também tem essa conexão com o futuro. Então, às vezes, são pessoas que são muito ligadas em tendências. E o trânsito por Gêmeos pode indicar uma mudança na carreira, porque sim, Gêmeos, signo mutável, pode ser muito bom para quem trabalha com rede social, com comunicação, com tecnologia, com educação. Aqui é um ponto muito bom de flexibilizar e ter novas ideias para conseguir usar essa energia uraniana na tua casa profissional. Na astrologia moderna, o Urano fica muito feliz na casa 11. Então, se tu tem esse Urano na casa 11, são pessoas que conseguem estar em grandes redes, né? Lidam bem com demandas muito amplas, tem uma visão panorâmica de tudo, tem redes de apoios, pode ter grupos alternativos de amigos, assim, né? Não muito convencionais. E aí, o ingresso de Urano em Gêmeos ativa novos contatos, novas possibilidades de entendimento, novos grupos também. Tem uma questão muito de ideias, de comunicação. E a gente tem muito movimento entre Gêmeos e Urano. Então, se tu tem um chamado para ingressar num causa, num projeto, numa militância, o que for, pode ser um trânsito super positivo aqui. Por último, quem tem um Urano na 12 pode ser extremamente intuitiva, tá? Porque Urano, como oitava superior de Mercúrio, ele fala dessa mente conectado com o metafísico, aquilo que a gente não enxerga e que busca libertação de padrões, são pessoas que estão buscando a sua cura, né? Podem ser pessoas mais solitárias, de certa forma, que precisam mergulhar nesse próprio universo interior. E o trânsito por Gêmeos pode trazer para a pessoa
clareza, consciência, tornar mais palpável aquilo que ela está sentindo. E até os processos, espirituais que ela passa, ou os desafios aqui, eles ganham um nome, né, porque Gêmeos é a fala, é a comunicação, então eu entendo, eu falo, eu nomeio, e aí a partir disso eu consigo romper, porque se tu tem Urano na 12, tu tá querendo romper com essas amarras, assim, né, e é uma casa que liga ao karma, então também, principalmente para astrologia moderna, então é uma casa que também pode ser um chamado pra gente entender para se libertar disso. Enfim, terminamos. Eu achei que esse podcast ia ficar menor, mas não, de novo vai passar de 40 minutos. Bora lá revisar o que a gente falou aqui. Te apresentei quem é Urano, falei do que Urano em Gêmeos traz como tendências coletiva e individualmente. Aí a gente entrou para entender a casa que tu tem Gêmeos, que vai ganhar o ciricutico uraniano, o plot twist, essa vontade de mudança. E a gente finalizou olhando para a casa em que tu tem Urano, que naturalmente tu já é mais inquieta, tu já tá querendo mudar, tu já é mais elétrica, um pouco ansiosa, um pouco resignada com os assuntos daquela casa. E o que que a tendência geminiana pode movimentar, tá bom? Eu acho que basicamente é isso. Lembra que eu falei que é um trânsito longo, portanto, ele é um grande pano de fundo para aquilo que tu pode estar vivendo, e que trânsitos são lidos como a cereja do bolo, como o último ponto de uma interpretação. Se tu quer olhar de forma mais profunda para o teu ano ou o teu momento, eu também faço revolução solar, tá? Que é uma técnica que a gente consegue entender exatamente o que que tu tá vivendo e direcionar os seus próximos passos. Se tu tiver dúvidas, tu pode levar ali no meu Instagram, @viastrológica, que ali a gente consegue conversar melhor, tá? Espero que tu tenha gostado e fique com os astros.